Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida. Rainha Patrick Eric. E a voz da Maria Lina. Não pode esquecer. Esquecer dá ruim, sabe disso. Eu deixo pra você, que você é o avô babão. Sou mesmo, mãe. Fazer o quê? Queria te pedir, se você ainda não é inscrito no canal do Atitude TV, inscreva-se aí. Clica no sininho em todas. E é importante que você curte aí as nossas, mensagens que estamos aí, poder curtir, comentar e compartilhar, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas, tá? Se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família BA, siga-nos lá, tem todos os conteúdos do Ministério da Família sobre os cursos, retiros, encontros, conferências, tudo que o Ministério da Família vem fazendo na Igreja Batista Atitude, alcançando vidas, restaurando famílias. E é isso. E também tem o nosso Instagram, @AtitudeFamiliaCast, onde nós colocamos muitas coisas relacionadas ao nosso podcast. E é isso, gente. E eu queria mandar também aí um alô para a galera do Bem Mais TV, Paulo Leonel, toda essa galera que tem nos dado esse suporte aí, né? Divulgado o Família Cast através do Bem Mais TV. O Bem Mais TV está bombando, tem sido um grande parceiro do Família Cast. Bom, hoje nós vamos falar de família, não diferente daquilo que abordamos aqui, mas de uma maneira, com um testemunho bem profundo de um casal, né, Monique, que nós tivemos o privilégio, né, de discipular, passaram por nós no Casados para Sempre, e um casamento que quando chegou parecia que não tinha problema. De repente, no meio, cara bonito, a menina bonita, casal jovem, sorridente, feliz, cara malhadão, bombadão e tal. Só que, de repente, no meio do curso, bum, um dunamis. Mas foi para a glória de Deus. Amém. E houve uma transformação. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Aqui não, né? Aqui, né? Aqui não tem como, né? Aqui, que o nosso tema de hoje é o seguinte: da crise ao propósito. Como Deus alinhou como casal. E aí a gente vai entender agora com esse casal maravilhoso. Vou deixar que ele se apresente. Edmar e Falcão e Clara Falcão. Apresente-se aí pra galera. Eu sou o Falcão da Clara. Eu sou a Clara do Falcão. Somos casados para sempre. Paz para toda a vida. Então é da Jade. Faltou. Gente, aprendeu. Calma aí, não. Faltou mais alguma coisa. Ficar discípulo, presta atenção. Ó. É assim, irmão. É porque eu fiquei com medo de borrar o batom dela. Legal vocês falarem sobre ser paz para toda a vida também, né? Porque vocês seguindo a cronologia certinho. Casados para sempre, paz para toda a vida. Clarinha fez mulher única. Falcão fez homem ao máximo. Tá seguindo o currículo, né, Falcão? Seguindo, já é o tesouro agora. Agora vai pro tesouro, né? Já é o quarto curso. Já, esse ano já consegue receber a medalha. É, que são dois, né? Você faz integridade sexual e tesouro no semestre. Clarinha fez mais algum curso das mulheres? Não. Agora eu tô focando no discipulado. Deus me chamou pra estar cuidando de algumas meninas da minha célula, então tô focando mais nisso, focando na visão celular mesmo da igreja, que é o que hoje tá... Dentro no seu coração. Exatamente. Mas então, é legal você falar sobre isso, porque assim, o Ministério da Família, ele não é um concorrente de célula. Na verdade, o Ministério da Família ele faz parte da célula. A nossa igreja, o modelo é culto domingo, célula dia de semana, e o Ministério da Família ele é um suporte para as células. E lê do engano daqueles que pensam que o Ministério da Família vai concorrer com célula. Pelo contrário, o Ministério da Família vai ajudar a tratar essas pessoas. Porque vocês já estavam em células quando chegaram no Casados. Sim. E aí é legal a gente abordar isso. E aí o Casados foi uma grande ferramenta. Hoje Vocês multiplicaram, né? trataram-se e começaram a liderar células e já estão multiplicando, né? Então, vamos lá. A crise teve uma queda de padrão aí, de repente, casado, né? Casa para fazer feliz a outra, aquela coisa de amor toda, aí vieram os filhinhos, aquele casal lindo de filhos, Telzinho e Jade, bênção, né? O príncipe e a princesa. Mas vamos lá para o começo. Quem são hoje, Clara e Falcão? Fala um pouco sobre o trabalho de vocês secular e na igreja. Quem é esse casal hoje? Então, hoje no trabalho nosso secular, a gente tem uma empresa que é o Estúdio Falcão, Uhum. mas acaba que por tudo que a gente passou e por tudo que a gente viveu de tão profundo que foi,
que acho que todo lugar que a gente tá, a gente entrega muito o nosso servir para Deus. Então, existe um propósito muito maior, sempre em vidas, que sempre nos abraça muito, assim, que a gente faz o que Deus está nos direcionando a fazer. Então, a gente tem um estúdio, ela dentro do estúdio tem a sala dela, que é uma estética, e hoje é a forma que a gente tem alcançado vidas. Hoje são centenas de alunos, a gente vai abrir algumas novas unidades aí previstas, e através disso a gente cada vez mais está em contato com vidas. Inclusive dentro da nossa própria empresa a gente tem algumas datas comemorativas. E a penúltima na verdade, a gente fez uma dinâmica mais voltada para oração, porque as festas eram muito aquelas festas com pagode, com músicas seculares que não dizem mais hoje o que a gente quer seguir. Então a gente teve que quebrar um padrão dentro da nossa própria empresa em relação à cultura e se posicionar. E foi muito difícil para a gente isso, principalmente para mim, porque ali eu achava que eu era dependente daqueles momentos para gerar uma comunidade maior. Só que uma pessoa para mim chegou e falou: cara, se você depende de uma festa para poder reter aluno, você não confia em Deus. É isso. Foi muito forte para mim aquilo e me impactou muito. Falei, cara, de fato, eu não posso depender disso, eu dependo de Deus. E ponto. Então a gente fez isso. E hoje na igreja, a gente faz parte do Ministério de Intercessão, a gente faz os nossos currículos, cada um assim seguindo o chamado. Tem a nossa célula que multiplicou 2 vezes, foi uma multiplicação bem assim. Tem célula Kids também, né? Tem a célula Kids, tem Sub-13, que na verdade agora a gente vai ter que treinar alguém para fazer, porque como multiplicou, a Clara levava o Sub-13. E aí ela tá assumindo o Kids, que é um ministério assim muito lindo e assim, líder, assim como intercessão, assim como os cursos, a igreja, a forma que ela tem, a visão que ela tem, desde os ministérios em relação ao cursos do Casado para Sempre, do Homem ao Máximo, que é o currículo Hombridade, do currículo da Mulher, isso é algo que nos transforma e é um conectando ao outro, como você falou muito bem. Não existe rivalidade, assim, foi algo muito eu fiz o Casado para Sempre, o Homem ao Máximo e a Célula, tava tudo muito conectado. E ali eu vejo que cada um teve a sua importância muito grande assim na minha vida. O discipulado com você, tudo da forma que foi algo muito grandioso para mim. Então, eu sou o que sou, a Clara é o que é, o nosso casamento é o que é, pelo que a igreja nos proporcionou viver. Portanto, que eu já tive algumas conversas com pessoas que são amigos que não seguem o evangelho da forma que a gente está, e acaba porque a gente está muito intenso. E aí um amigo íntimo meu me chamou para conversar, falou: Falcão, toma cuidado, esses extremismos e tal. Falei com ele, cara, você não faz a ideia da paz que eu tenho no meu coração hoje, de saber o valor que eu tenho para Deus, os meus princípios, o meu caráter, que eu sei de onde ele me tirou. Eu sei como o meu casamento estava, eu sei o que eu estava beirando a algo muito grave. Muito assim, o salário do pecado. Eu estava chegando nesse nível. É a morte. É a morte. Então, eu tava nesse nível. Então, a paz que todo esse complexo, e quando eu assumi o que eu vivi, principalmente naquele dia do Casados ali que eu falei, cara, de tudo, depois a gente vai contar mais profundo isso, mas aquele dia pra mim é um marco zero, sabe? É o dia que eu me ajoelhei, vocês oraram por mim, e ali eu não tive nenhum olhar julgador, sabe? Ali eu falei, caramba, eu fico até arrepiado. Arrepiado e emocionado, lembrar, eu até falei com o líder, eu falei, caramba, líder, vai ser muito impactante pra mim esse testemunho, porque mexe muito comigo, porque de fato eu falo, cara, como é que eu fiz isso com a minha esposa, como é que eu fiz isso com a minha família, eu não conseguia me enxergar eu não consigo me enxergar e falar, cara, como é que eu pude ter sido esse homem? E ali, na hora que eu tava dentro de uma sala, de uma aula nossa, e eu ver o olhar de vocês assim, me abraçando, me amando, respeitando e falando, em julgamento, né, que é o mais importante. Com vocês foi algo muito impactante para mim. E porque existe algo muito forte existe o perdoar da Clara e existe o meu perdoar.
Porque senão eu não posso me subjugar mais importante que Deus. Se Deus me perdoou, quem sou eu pra mim? Se você não se perdoar, tá tomando o lugar de Deus. Tomando o lugar de Deus. Então, eu era isso muito. Eu achava que todo mundo tava jogando lá o pecado, o pecador, olha lá. O cara. Eu achava, só que no Casados, ali foi tipo assim, ó. Calma que eu tô contigo. E vocês foram muito importantes nisso. As pessoas que ali estavam, Deus sempre faz tudo exatamente como deve ser. Eu, na verdade, eu nem vi assim como pecador. Eu vi como corajoso, né? A gente vai na frente contar, porque a gente até recebe coisas fortes de pessoas chamar nós dois num canto e se abrir. Não, você teve coragem de se abrir ali na frente da turma toda. Então, eu vi assim, gente, nossa, que coragem. E eu só falo, só é tratado, só é limpo aquele que se permite, que se abre. Porque muitos passam pelo casado pela gente, mas não se abre, finge que está tudo na mesma, acontecendo. É porque a gente tem que praticar a Bíblia, né? A Bíblia está ali para ser praticada. O Falcão falou que quando ele, né, hoje vive isso, que as pessoas perguntam, como é que você vive tão intensamente? É praticar o que está em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não importa se você vai precisar fazer uma festa dentro do seu trabalho secular, que é aquilo que sustenta a casa de vocês, a tua família, onde traz o rendimento financeiro. Se você vai ter que fazer algo para agradar os outros, não, você tem que fazer para glorificar a Deus. E Deus é que vai prover. E eu sou testemunha disso, eu tenho participado disso diretamente, porque assim, hoje, né, o Falcão me chama de líder, galera, porque desde o Casados para Sempre ele só me chama de líder, entendeu? E hoje eu treino com ele no estúdio dele, ele é meu coach, entendeu? Quem me treina na parte física, ele só me chama de líder. Líder, rapidinho, é uma coisa muito importante até para falar para as pessoas sobre discipulado. Todas as vezes que a gente fez o discipulado, a gente até tinha lá um grupo na academia de fazer. Aí a gente fazia um GE. Exatamente como o líder fez agora. Era a Bíblia. Quando ele pegava esse óculosinho, colocava o óculosinho dele, eu já sabia que vinha a Bíblia. Ali, eu tô passando por isso. Ele vinha lá no celularzinho dele, segundo a Bíblia. E isso, cara, é o papel do discipulador. Porque não é o que eu acho que vai ser bom para aquela vida. É o que, segundo a palavra, segundo a Bíblia, vai dar orientação. E isso foi muito assertivo, porque depois a gente entendendo, hoje por eu ser um discipulador, hoje eu entendendo o papel de um discipulador, eu tive uma escola muito boa que foi o líder. Porque ele fazia esse papel, era na Bíblia. Você fazia, né? Não faço mais, né? Não tô te discipulando mais, né? Não, eu me abandonou, tá? Eu não fui. Viu como é que a gente pega? Ele confessou aqui o pecado. Ele falou pra mim que não mente mais, e é verdade, ele não consegue mentir. Ele conta aqui, viu, que ele não tá sendo discipulado porque ele não procura o líder. Isso foi muito forte pra mim, que de fato a palavra era na Bíblia, né, amor? Então, você falando sobre isso, eu vou falar sobre mais um texto aqui, que em 1 João 1:9 vai falar sobre a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, assim, só houve purificação porque você reconheceu o pecado e aí há o perdão de Deus e você se perdoou. E aí é legal falar isso, né, do que Deus fez e tem transformado. Mas que tipo de crise vocês estavam vivendo no casamento, antes do Casados para Sempre? Agora é legal falar. Agora é a hora do entendeu? Rasgar tudo mesmo, falar a verdade. Câmeras da verdade na Clarinha agora, fala a verdade. Ai, meu Deus. Como é que estava? Pode falar mesmo a verdade. As pessoas precisam saber como estava e o que Deus fez para glorificar o nome de Deus. Amém. Eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que tudo que a gente vive é para glorificar o nome dele, né? E se é para edificar uma vida, por que não falar, né? Isso. Então, assim, durante muito tempo que nós estávamos casados, eu não entendia por que ele era tão resistente, assim, para buscar mesmo as coisas de Deus, né? Nós éramos, já somos convertidos já tem 8 anos. Nós somos convertidos, que nós frequentamos igreja, mas a gente não vivia a igreja como nós vivemos hoje, né? Uhum. E uns 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a me interessar em querer buscar mais o Senhor, viver essa intimidade que o nosso pastor Josué sempre fala, né? Não basta vir só ao culto domingo, você precisa levar o culto para casa e viver isso, né? Então, isso cada vez mais vinha me confrontando e eu queria mesmo buscar isso, viver isso. E foi através do
dos primeiros cursos que eu fiz na igreja que eu comecei a ter isso, né? Através da célula, porque eu não conhecia ninguém, eu só vinha pro culto. E eu não entendia por que ele não queria me acompanhar. Eu chamava ele pra fazer o curso de casada, a gente tentou fazer. A primeira vez que a gente se inscreveu, a Monique entrou em contato comigo. Ela falou assim: não, vamos estar orando por você, porque a gente não conseguia ir nos encontros. E aí passou um semestre, a gente não conseguiu dar continuidade ao curso, aí passou o outro semestre, eu falei assim, olha, a gente não vai deixar de fazer esse semestre, não quero saber, você vai dar seu jeito e a gente vai fazer. E aí nós nos matriculamos no curso, e eu não tinha noção do peso espiritual que tinha o curso até eu começar a fazer, né? Então, assim, às vezes no início a gente não entende, mas desde a primeira lição, a partir do momento que você começa a estudar, se aprofundar, fazer as tarefas, já tem coisas acontecendo, Deus já vem trabalhando dentro da sua casa, do seu casamento. É uma batalha espiritual. Então, assim, não tinha como nada acontecer, né? Porque tinham pessoas orando, vocês estavam orando pela gente. Então, assim, cada lição, cada vez que nós íamos lá, tinha alguma coisa que ia se quebrando, né? Então, foi exatamente assim que aconteceu. Cada lição a gente foi aprendendo, foi confrontando e me falavam uma vez que eu nunca esqueci, que quando você começa a fazer o curso, coisas são reveladas, o que estava oculto começa a se mostrar. Então foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi no meio do curso que eu descobri a traição, né? No nosso casamento. E foi muito difícil, mas eu creio que o Senhor preparou esse momento pra gente, porque se a gente não estivesse fazendo o curso, eu realmente não sei como que seria isso, essa restauração, porque foi literalmente o curso que ajudou na revelação, tratou de forma individual como casal, porque o curso casado não trata somente o casal, ele trata a responsabilidade de cada um, né? Uhum. É o papel de cada um dentro do casamento. Então, assim, Deus faz tudo certo. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu, né? Tá dando continuidade, mas não foi fácil. Muitas das vezes a gente pensou em desistir, né? Mas, como eu falei, o peso espiritual é muito grande e vocês estavam firmes em oração pela gente. E legal você falar isso, Clarinha, que é o seguinte, o curso, ele é todo pautado, Casados para Sempre, qualquer curso do Ministério da Família, em cima da Bíblia. Em cima da Como Bíblia. falou a Bíblia. Então, toda a aula de vocês eram inúmeros versículos, Nossa, diversos versículos, confrontando. Então, é Bíblia o tempo todo. Exato. Então, o que acontece? Ok, foi inspirado em cima da palavra de Deus, através de Mike e Meryl Phillips, isso há mais de 40 anos atrás, e está no mundo inteiro. Milhares de casais foram alcançados, famílias restauradas. Mas o grande detalhe em tudo isso aí é que você tem uma discipuladora que já estava contigo há um tempo na célula, caminhando contigo, que é a Lídia. E a Lídia, ela é líder de curso de mulheres, ela é coordenadora também de cursos. Então, ela tem essa sensibilidade de identificar e falar, vocês precisam fazer o casados. Sim. Já que ele está resistente a fazer um curso de homem, mas, para a glória de Deus, nesse semestre ele foi para o casado e foi para um curso de homem. Foi confronto total. Ele era confrontando no homem ao máximo, ele era confrontado no Casados para Sempre e no meio do curso, esse romper, esse descortinar, porque aí o Espírito Santo já foi movendo isso, porque ele já estava sendo quebrantado, porque o coração de pedra estava transformando em coração de carne. O que acontece? Ele estava morto espiritualmente. A morte espiritual já tinha acontecido. Por isso ele tinha resistência. Então, quando a palavra vai entrando, e aí quando o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é isso. A palavra de Deus foi entrando e ela vai começando a germinar no coração dele. Começou a germinar. Tanto é que eu lembro que a lição que foi perdão numa reposição na casa de vocês. Foi muito... E a gente estava na viagem. Vocês estavam na viagem quando tudo aconteceu. Que eu descobri foi na viagem. Não. Foi depois. A viagem foi depois da aula de perdão. Eu menti pro líder. Porque foi o seguinte. É verdade. Esse aí e falou assim, ó, ele tá escondendo alguma coisa. Não, eu falei assim, não foi ele que tá escondendo, não. Pelo contrário, não falei escondendo, eu falei que ele tava mentindo. Eu não falo que tá escondendo. Eu falei o seguinte, ó. Falei assim, Monique, vou te ser sincero, eu trabalho com homens, entendeu? E isso é o seguinte, eu sei quando o homem tá mentindo. Ele tá mentindo e tá adulterando. Falei isso pra ela exatamente quando eu entrei no carro. E não deu outra. Na semana seguinte, vocês viajaram, o Espírito Santo fez o quê? Te revelou tudo. E aí ele foi e confessou pra ela, né? Voltando um pouquinho aqui. E tudo também foi revelado porque a Clara, eu lembro que ela falava, eu acordava 5 horas da manhã, tava buscando a Deus, tava orando pela minha família, pedindo pra Deus revelar aquilo que estava em oculto. E aí Deus começou a agir.
Porque às vezes a pessoa acha que vai ser, É porque ela se posicionou, né? Com Deus, ela se colocou, isso aí na brecha mesmo da intercessão. É exatamente isso. A minha discipuladora, né, a Lídia, eu conversava muito sobre isso com ela. Ela falou assim, não, você não vai deixar de buscar o Senhor por causa dele. Então eu entendi que eu tinha que buscar por mim, que através da minha vida ele iria ser alcançado. Exatamente. Então, durante muito tempo eu busquei sozinha e eu vivi isso sozinha, mas entendendo que aquele era meu papel. Então, foram muito tempo, assim, jejuando pela vida dele, declarando. Durante muito tempo, eu via as coisas acontecendo, as coisas erradas acontecendo no relacionamento. Mas eu comecei a declarar somente que eu queria viver no meu casamento. Eu comecei a declarar o homem que eu gostaria de ver nele. Então, acho que até a minha oração, durante um tempo, eu tava sendo errada. Então, quando eu comecei até a me posicionar e orar da forma correta, realmente as coisas começaram a mudar. Então, durante muito tempo, eu fiz muito propósito, assim, pela vida dele, no sacrifício mesmo, porque eu entendi que eu precisava sacrificar. Então, minha forma de ganhar a vida dele foi no sacrifício. Então, assim, eu realmente me sacrifiquei muito. Eu acordava de madrugada, orava por ele, ungia ele, a roupa dele, o telefone dele. Eu acordava sempre de madrugada para poder fazer meu devocional, porque eu queria o silêncio, e acabava que com as crianças eu não conseguia ter esse silêncio, essa paz. Então, assim, eu me habituei a fazer meu devocional cedo, e aquele momento era muito importante para mim, que eu declarava, que eu orava pela vida dele. Vi muito para as vigílias, porque eu entendia que na madrugada, como o Senhor falava comigo, diferente. Então, assim, eu me posicionei e eu não vi o que estava acontecendo, porque as coisas realmente não estavam acontecendo, estava tudo, assim, tudo o oposto do que eu estava orando. É sempre assim. Exatamente, mas eu tinha tanta certeza no meu coração que eu ia ver a restauração do meu casamento, que eu ia ver o homem que eu orava, que aquilo me deixava em paz. Eu tinha muita certeza que Deus estava realmente trabalhando a meu favor. Na verdade, Satanás quer trabalhar na nossa mente que nada que a gente está fazendo está adiantando. Tá adiantando, Eu não. lembro do meu testemunho nisso. Que quanto mais eu orava, parecia que mais ele fazia. Ao contrário, Mas eu ia pro mundo, né? O pior, assim, de tudo, que não foi só um adultério qualquer. Eu meio que... Eu não tava com temor a Deus. Eu tava na igreja, eu vinha à igreja, eu frequentava a igreja. Você tava morto espiritualmente. Saía da igreja, É morte espiritual aí. cometia adultério, voltava para casa. Então, o tempo inteiro eu tava brincando com Deus. Eu brincava com Deus. E eu lembro cada etapa, depois que eu assumi do próprio curso, que as coisas iam sendo tratadas exatamente conforme o que eu ia vivendo. Por exemplo, quando eu pedi perdão a ela, eu queria que ela já me voltasse a me amar assim, ó. Falei, cara, já pedi perdão agora, porque agora eu sou um novo homem. Só que eu maltratei ela por muitos anos e eu quero que ela volte a me admirar, volte a me amar do dia pra noite, só porque eu, de fato, pedi perdão. Ali eu tive que reconquistar ela, eu tive que botar meu joelho no chão e falar, pedir a Deus, Deus, por favor, faz a minha mulher me voltar a me admirar, a voltar a me amar, porque eu via no olhar dela que não tinha isso. Eu conseguia ser... o homem sabe quando a mulher olha, ama, admira. E isso já tinha perdido. Ela tinha resgatado o casamento dela, ela estava vendo essa transformação em mim, mas eu queria velocidade. E tudo era no tempo de Deus. Só que existiam várias vezes o próprio testemunho. Eu relutava muito para testemunhar sobre a minha história, pelo peso que é, porque eu achava de que seriam, cara, são mais pessoas assistindo, agora mais pessoas... Pelo julgamento, você estava preocupado pelo julgamento. Que eu tô sendo covarde. Porque se eu olho só pro que Deus, o que as pessoas vão pensar de mim, e não é quantas famílias podem ser transformadas, quantos homens podem estar sendo transformados nesse momento assistindo, e falar, cara, se posiciona, porque o homem ele tem que respeitar a mulher, ele tem que... A traição é um peso muito forte, porque estava sendo impactado na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Os meus filhos já estavam vivendo situações espirituais que era por conta do meu não posicionamento. Verdade. Por conta do meu adultério. E isso não pode impactar diretamente. A nossa viagem, quando ela descobriu de fato, ela já estava decidida a voltar e a gente terminar. Era a nossa última viagem. E ali foi um peso muito grande que eu falei, cara, acabou meu casamento. Aí foi assim, falei, perdi minha família. E aí eu comecei a lembrar de situações assim, que eu acordava com ela em casa,
que eu acordava com meus filhos em casa, momentos que eu vendo o Theo me chamar pai, mãe. E isso ali eu comecei a valorizar. E eu falei, caraca, já era, perdi minha família. Eu forçava ela. A gente deitava na cama, ela numa ponta, as crianças no meio e eu na outra. No meio da noite eu tentava ir pro lado dela para abraçar ela como se nada tivesse acontecido. Ela falava, cara, você não tá me dando espaço. Você não tá me respeitando, você não tá... E o adultério, líder, assim, foi questão por proximidade, porque foi duplo, né? Foi eu e foi a pessoa que também era próxima da família. Então, ela sentiu muito impacto nisso tudo. Hoje a gente consegue, graças a Deus, falar sem dor. Principalmente ela consegue não sentir essa dor e expor dessa forma. Só que foi algo assim muito grave, cara. Eu ir para a igreja, adorar o Senhor, voltar escutando louvor, continuar no adultério, cometer o pecado e voltar para casa, botar louvor para escutar. Olha, tipo, a gravidade disso tudo. E eu tava com uma cegueira espiritual. Eu tava cego. E aí, hoje, já fazem 2 anos, eu acho que isso aconteceu mais ou menos, e são 2 anos que eu comecei a viver uma transformação todos os dias. A pastora Roberta até falou algo muito forte na intercessão. Ela falou, toda vez que perguntarem como você está, você fala, cada dia melhor. Cada dia melhor. E de fato, cada dia melhor. Cada dia melhor. Porque eu precisei viver isso, porque eu queria tudo muito rápido. Eu queria que a minha família fosse restaurada, eu queria meu casamento restaurado, eu queria que as pessoas me olhassem como bons olhos. Ah, já perdoou, já. E aí entra o meu próprio julgar. Uma vez eu escutei, quando a gente chegou a ter gabinete com o pastor Efraim. E aí quando a gente teve o gabinete com o pastor Efraim, quando chegou nele, ele falou algo que mexeu muito comigo, que ele falou, cara, por que eu passo por isso? Sabe? Ali eu senti um peso em mim, ele foi muito cuidadoso com a gente, mas ali eu senti um peso de tipo, caraca, meu pai e minha mãe não me criou para eu ser um peso espiritual na vida de um pastor. Eu tinha medo de olhar para o pastor, eu não conseguia olhar no olho dele, porque eu me sentia frustrado pelo que eu fiz e envergonhado do que eu fiz. Porque eu falava, cara, as pessoas nunca vão conseguir valorizar o homem que eu sou. As pessoas nunca... Eu começava a me colocar como centro, como sempre foi. Ah, a culpa do meu casamento tá mal é da Clara. Ah, ninguém sabe o que eu passo em casa. Ah, ninguém sabe isso. Ah, ninguém sabe... Eu jogava o tempo todo a culpa nela, a culpa nela, a culpa nela, a culpa no meu casamento, que ela não entendia, que o meu trabalho e que isso. Só que eu tava em pecado o tempo inteiro. Eu tava o tempo inteiro fazendo algo que desagrada a Deus muito forte. Então isso foi muito impactante na nossa vida, porque existe um peso espiritual muito grande. E Satanás, ele sabia que o que fosse acontecer no casado, portanto, foi batalha. No dia que vocês foram lá em casa, o Theo acordou, aquele caos foi algo assim assustador. A Jade aleatoriamente caiu no chão, bateu, tudo é isso. Pode ser que não, mas só que eu vi que, enquanto eu vi até uma imagem esses dias, que era uma escada, e aí tava um homem com uma mulher cometendo adultério, e atrás da escada com espinhos, e na escada tava a mãe protegendo o filho. Eu achei aquilo muito impactante, que eu falei, cara, enquanto realmente, de fato, o homem estava ali cometendo adultério, a mãe estava protegendo o filho e sofrendo as consequências pelos filhos, e era isso que minha esposa estava fazendo. Ela estava cometendo, eu fiz um abuso emocional nela muito grande, porque eu diminuía ela o tempo inteiro. O que acontece, Falcão? É interessante que você fale sobre isso, porque é o seguinte, você estava vivendo existe o pecado, quando Jesus fala para aquela mulher adúltera ali, vai, não voltes a pecar, está dizendo, vai, não voltes a cometer esse tipo de pecado, porque pecar a gente vai pecar, nós somos pecadores por natureza. Então, o que acontece? Era uma iniquidade, ele está falando sobre a iniquidade, você estava vivendo uma iniquidade, a iniquidade do pecado do adultério, e isso para você já estava cauterizado, você não sentia mais, você podia estar na igreja, você podia assistir culto, ouvir palavra, pregação, reteté, louvor, que fosse iniquidade, estava cauterizado, porque diz que a iniquidade dos pais passam para os filhos e vai passando de gerações em gerações, entendeu? Então quando você consegue se libertar disso, você você tem um rompimento na área espiritual. Se houve algo nas suas gerações passadas de adultério, é rompido a partir dali, quando você confessa. Então, dos seus filhos para frente, a Bíblia vai dizer que até 1000 gerações serão abençoadas. Aleluia. Entendeu? Então, assim, vocês têm...
um entendimento total esse, porque Provérbios, quando você falou sobre, né, que você vai melhorando a cada dia, quando a pastora Roberta falou isso, Provérbios 4,18 vai falar que, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o que esse versículo simboliza? Um crescimento espiritual contínuo. Fala sobre a crise. Vocês viveram um momento de crise, vocês tiveram um despertar, a transformação interna foi acontecendo, e agora vocês estão vivendo que é um novo alinhamento. Como casal. Rapidinho, é isso? Vocês estão nessa etapa do novo alinhamento, buscando coisas novas. O que, assim, para eu deixar bem claro aqui, que eu gosto sempre de falar sobre isso. O que eu cometi, hoje não poderia ser testemunho, poderia ter levado ao fim do meu relacionamento e à minha morte, de fato. Sim, porque primeiro é a morte espiritual, depois é a física. Os homens ou as mulheres, independente, chegar nesse nível. A minha esposa não precisava passar pelo que ela passou para eu me tornar um testemunho de estar aqui em podcast ou de estar testemunhando ou qualquer que seja a situação, salvando vídeos. Eu não quero romantizar o adultério. Não é pecado. Isso aí é pecado. Os homens têm que se posicionar como homens de verdade e entender o peso espiritual que ele tem como sacerdote do lar. Ele é sacerdote do lar. Ele precisa se posicionar como tal. Ou seja o homem, ou seja a mulher, isso tem um peso espiritual para as próximas gerações. E quando eu entendi que os meus filhos, e eu fui entender os padrões das minhas gerações, eu falei, cara, eu comecei a ajoelhar e quebrar, e orar, e interceder. Eu precisava interceder. A iniquidade, ela precisa ser rompida. Total isso. Então, foi muito impactante tudo isso, assim. Eu até falo que quando eu testemunhei da última vez antes de hoje, foi quando eu não senti o peso de culpa de falar, caramba, vão me julgar, vão me apontar, vão isso, vão aquilo. Cara, se um casal disser que foi transformado por assistir esse podcast e 100 pessoas me apontarem, eu aguento a responsabilidade. Porque é o preço que eu tenho que pagar pelo que eu fiz, mas eu sei do valor do homem que eu sou hoje, eu sei porque é eu e Deus no meu joelho no chão, não é? Eu posso ter uma boa oratória aqui, um bom testemunho, mas se não for de Deus, não toca da forma que tem que tocar. Então, Falcão, e tudo isso tá porque vocês se colocaram na brecha, vocês tiveram esse entendimento, você teve essa transformação interna. Hoje vocês estão vivendo esse alinhamento como casal. E aí o que acontece? O que mudou para vocês na comunicação, nas decisões, na forma de caminhar junto? Como é que vocês estão hoje como casal, alinhados segundo o propósito de Deus? Eu creio, com tudo isso que você falou aí, Falcão falou, que Clara falou, que vocês entenderam que foi um propósito de Deus, foi uma permissão de Deus. Você quis dar o recado para a galera, dizer não romantizar, não normatizar. Mas nós temos que entender que é permissão de Deus. Sim. Vamos lá. Por que permissão? Porque Adão e Eva pecaram estando aonde? No inferno? No paraíso. A situação estava ruim para eles? Estava ótima. Pecaram por quê? Quiseram. Então o nosso coração é pecaminoso. A gente cede às tentações do coração. Hoje você tem esse entendimento, que não é pela tua vontade, é pela vontade de Deus. Então você conseguiu realinhar isso. Então tem um novo alinhamento. E agora como é que vocês estão entendendo esse alinhamento de Deus? Estão vivendo segundo o propósito de Deus? Como é que tá, Clarinha? O que mudou na comunicação, nas decisões, na forma de andar junto? Como é que tá isso? Mudou tudo, né? E assim... Tem um novo marido? Um novo marido. Glória de Deus! Um novo pai. A gente consegue resolver as coisas muito melhor, porque a gente vê o lado espiritual. Então, assim, quando tá pra acontecer alguma coisa, a gente já tem essa sensibilidade, o discernimento de falar. Se fosse um tempo atrás, aquela fala se tornaria uma briga. Então a gente entende que a gente fica mais sensível e entende que não, isso aqui eu tenho que melhorar, não posso falar dessa forma. Então as brigas, os desentendimentos, assim, a gente consegue se comunicar muito melhor. E acho que acima de tudo, a gente colocou o Senhor mesmo como centro da nossa vida. A gente vive mesmo hoje pro Senhor. Antes na vida dele, sempre foi o trabalho em primeiro lugar. Sempre era o trabalho. E hoje não, hoje é Deus e a gente faz isso com muito amor. A gente tem o nosso trabalho, a gente trabalha, mas o nosso trabalho hoje, como ele falou, nós nos posicionamos, antigamente não incomodava. Mas a gente começou a ficar tão sensível, a gente começou a querer tanto fazer a vontade do Senhor, que o nosso trabalho hoje também é para glorificar
o nome do Senhor. Então, as pessoas, depois que a gente começou a se posicionar, a gente ficou com medo, mas ao mesmo tempo as pessoas começaram a nos respeitar. Então, eles nos veem hoje como servos do Senhor. Eles veem como profissional, mas acima de tudo, tanto é que hoje a gente, é uma forma da gente trazer pessoas para nossa célula, é através do estúdio também. Então a gente tem, às vezes a gente chega lá, as pessoas estão passando alguma situação difícil, elas chegam até nós. Como o Senhor tem colocado pessoas, casais, passando pela mesma situação que nós passamos, homens e mulheres estão chegando até nós pedindo para ajudarem eles, sabe? Então, assim, a gente vê que o nosso trabalho hoje também é glorificar e uma forma da gente alcançar mesmo pessoas. Então, assim, desde que a gente colocou Deus como centro, as demais coisas realmente foram acrescentadas. Não porque nós merecemos, mas porque Deus é misericordioso. E a gente está vivendo mesmo o que a palavra de Deus está falando, né? Ou seja, vocês estão cumprindo o ID, né? Clarinha, a gente falou, né? Ele falou ali do processo de perdão. E para você, como que foi esse processo de perdão para as mulheres que estão assistindo? Então, foi assim... Eu até hoje eu não entendo como isso aconteceu. Não sei se é meu coração muito perdoador, mas foi algo na viagem que nós fizemos. Eu achei que eu não ia conseguir perdoar, mas foi um tratar mesmo do Senhor. Ele tava nesses 5 dias, 6 que a gente estava lá. Eu tava com meu coração muito fechado, mas eu até falei com a Lídia, eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu ia dormir sempre. Ela falou assim, lê Salmos 34, porque eu não tava conseguindo dormir. E aí, toda vez que eu li os Salmos, eu conseguia descansar. E aí, eu não sei como a oração dele, realmente tinham pessoas orando, porque a Lídia estava me acompanhando, e tinham pessoas orando pela gente, mas assim, no 3º ou 4º dia, eu não sei o que aconteceu, que a minha vontade de deixar ele longe começou a fazer com que eu queira ficar perto dele. Então, o perdão aconteceu na mesma viagem, no mesmo final de semana, na mesma semana que houve a revelação, ele confessou, mas também houve o perdão. E assim, Deus realmente limpou meu coração, e eu não sei explicar como, mas realmente eu consegui perdoar, e aquilo hoje não traz peso pra mim. Tanto é que a gente, depois que voltou da viagem, a gente realmente estava decidido a restaurar nosso casamento. E é interessante, que é só Deus mesmo. Só Deus. Tem gente que pergunta assim pra mim. No nosso caso, as pessoas não falam nem muito na traição, não, porque eu realmente, eu sabia que ele tinha, mas eu nunca peguei nada, não. Mas me pergunta assim, mas como que você perdoou ele, o que ele fez com o filho? Que ele rejeitou o Eric. Então as pessoas me perguntam isso, eu falo, gente, isso aqui é uma coisa que não me dói, não me machuca, eu falo de boa, e meu filho também fala de boa, o nosso filho fala de boa. Por quê? Porque quando Deus entra, ele cura mesmo. É só Deus mesmo, porque qualquer pessoa as pessoas que chegam até nós e falam, nossa, eu não sei como você conseguiu. E realmente eu só vejo a mão de Deus mesmo, que eu pedia pra ele tirar essa dor de mim. Porque eu falei, eu não quero eu quero seguir minha vida, realmente não quero mais ficar com essa dor no meu coração. E realmente Deus limpou, a ponto de realmente não ficar, como todos falam, a gente não esquece, né? Mas assim, foi algo que o Senhor tratou no meu coração de uma forma que aquilo não trazia aquela dor de eu não querer continuar com ele e acreditar nele, entendeu? Tanto que eu não tive mais aquela insegurança de, ele vai te trair de novo. Nada disso, porque eu vi que o Senhor mesmo estava fazendo a obra dele na nossa vida, sabe? Então, assim, eu acho que foi um perdão, assim, genuíno, e de Deus, e também da outra parte também, porque como por ser uma pessoa próxima, eu achei também que ia ser. Mas antes mesmo da revelação e ter eu descobrido a pessoa que foi, eu já tinha perdoado, porque Deus já tinha me feito pedir perdão e perdoá-la. Então, assim, antes mesmo de eu descobrir que era a pessoa, eu já tinha perdoado. E eu falei, nossa, Deus fez eu fazer isso lá atrás. Entendeu? Então, assim, acho que Deus já estava cuidando. O Espírito Santo já foi te preparando. Me preparando. E me tratou, porque como que a gente consegue explicar isso que a gente está vivendo? Verdade não tem. É fé pura em Deus e crer, viver o sobrenatural. Tudo aconteceu assim, sobrenatural. Parece que foi feito para acontecer naquele momento, na viagem, voltando, sendo cuidado por casais, sendo discipulada. Assim, Então, foi tudo muito... Na verdade é o seguinte, a gente está vivendo no ano da igreja, do ano do extraordinário, né? Então, uma das pregações foi que a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer dentro do ordinário para poder viver o extraordinário. Então, dentro do ordinário, vocês fizeram o quê? Você foi lá, você participou da célula, você participou de curso, você foi discipulada, estava orientada, jejuando, orando. A sua parte. A minha parte. É o orar,
mais ação, que é a oração. O cristão, ele esquece que a oração existe a ação. A sua ação é pôr em prática, é a sua parte, até chegar ao resultado. Mas uma coisa também que eu aprendi, que hoje eu falo para as minhas discípulas, que o discipulador, ele te dá orientação, mas quem toma a decisão é você. Quem realmente coloca em ação e busca viver aquilo é o discipulador, a discípula. Porque a minha discipuladora não falou, você tem que ir pra vigília, você tem que jejuar pelo seu marido, você tem que fazer propósito, você tem que acordar de madrugada. Olha, profetiza o tempo todo sobre... Aquilo realmente foi uma direção, ela me deu a direção, mas assim, quem realmente buscou viver aquilo independente dele estar sendo alcançado, não, fui eu. Então o que eu falo pra todas essas mulheres que estão hoje comigo, que através do que eu passei, eu posso poder falar com elas, é isso. A gente vai ajudar a dar orientação, mas quem realmente tem que ter a confiança e a fé em Deus são elas. E acreditar, porque eu não sabia que ia acontecer do jeito que aconteceu. Mas assim, o Senhor, através da minha fé, daquilo que eu estava fazendo, Ele estava trabalhando. Mas imagina se eu só fico parada, assisto o culto, vou para a igreja, vou para a célula e não faço nada. Eu sinto que realmente a gente precisa se posicionar e buscar mesmo, vigiar, orar. Na verdade, a gente até fica vigilante. Porque, tanto eu quanto você passamos por momentos assim, a gente busca. Aí quando vem a benção, a gente, relaxa. Isso aconteceu. A Clara falou, agora é sua vez. Eu falei, agora Vamos lá. Descansar um pouco, ora um pouco. Qual é o momento que se perde uma guerra? Não entendi. Qual é o momento que se perde uma guerra? É no momento que você relaxa. Davi a curva chegando cometeu adultério quando ele cismou de ficar no palácio à toa. Ele estava na guerra, ele não quis ir para o confronto. Quando a gente está na frente de batalha, que você está em posição o tempo todo servindo, orando, jejuando, a vida do cristão ela é essa. É um dia após o outro, né? O louvor do Tales diz, todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. O pecado vem chamar a gente todos os dias. Dia. Se a gente baixar a guarda, a gente vai pecar. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, como um leão, bradando para quê? Para nos tragar. E ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas nós temos que colocar em prática a fé, mas a ação junto. É orar mais ação. E a ação é estar orando, estar jejuando, estar lendo a palavra, é devocional, é tudo isso. E vocês têm colocado isso dessa forma, o casamento de vocês, a família que vocês estão servindo, agora com liderança de célula, já multiplicaram a célula Kids, e estão na intercessão. E aí, como é que tem sido? Depois de tudo isso, vocês falaram no Vida Vitoriosa, vocês deram esse testemunho da Rede Amarela, né? Deram esse testemunho. Como é que tem sido? Tudo isso, viver isso. Falcão tem os discípulos dele, agora a Clara tem as discípulas dela. Como é que tem sido isso na vida com as crianças estão participando mais ativamente? Fala aí, como é que tem sido toda essa restauração agora? Nós já falamos do problema. Agora, o que Deus tem feito e como é que Deus tem usado a vida de vocês? Assim, eu tudo falo isso. até que é um pouco... De fato, Deus faz o extraordinário acontecer, assim, mesmo assim, sem a gente ser merecedor. A minha vida em 2 anos transformou, assim, literalmente Deus me tirou da lama, do meu casamento da lama, e tá colocando num algo extraordinário, e cada vez mais a gente vive isso todos os dias. A intercessão, o ministério de intercessão, o que mais me chamou a atenção e eu me senti em chamas de querer fazer parte foi um treinamento que eu vi como o pastor André Leono, ele se derrama em Deus. Era um nível de adoração que me encantou, que eu falei, caramba, é isso que eu quero viver. Eu quero viver. E eu vi as pessoas ali, Deus tomou um lugar ali de presença tão grande naquele treinamento, que eu saí de lá assim, eu falei, amor, eu quero servir no ministério de intercessão. Portanto, que muito tempo eu dava mais prioridade ao ministério de intercessão do que a própria visão celular. Eu estava olhando mais para o ministério porque eu falei, cara, eu me sinto muito... Foi algo assim muito... Porque eu comecei a ver que as pessoas oravam por vidas. Eu falei, amor, você tem noção que antes da gente pisar na igreja existem pessoas intercedendo pelo nosso lar, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, porque é isso que acontece o tempo inteiro. O grupo de intercessão tá orando, jejuando, intercedendo, assim, num nível muito profundo, porque nós de fato nos colocamos na brecha. E ali eu vi o nível de santidade que a gente precisa ter para poder servir nesse ministério. Não que outros não precisem, mas só que ali é uma profundidade muito grande. Eu não posso sequer
tratar a minha mulher mal no nível do que a palavra me diz que eu tenho que seguir em relação ao como eu devo servir minha mulher, porque a minha oração não chega nos céus. E se minha oração não chega a Deus, sequer vai chegar por vidas. Então é algo muito profundo e muito sério. Eu estou orando por casais, eu estou orando por filhos, eu estou orando por pessoas que são alcançadas por Deus. E ali o que eu mais entendi, assim, eu oro muito por vaidade, por ego, porque não sou eu que faço, eu sou um canal. É Deus, por favor, eu jejuo muito para que Deus possa, assim, durante o meu jejum que eu faço, os propósitos que eu faço, é para que Deus me diminua assim muito, porque qualquer situação que saia não é o Falcão, não é a Clara. Mas o é o propósito espírito do jejum é esse mesmo, é matar a Espírito tua carne. matar minha carne. Eu falei, Deus, eu não quero ser o centro, não quero voltar a ser isso. Então, o Ministério de Intercessão me fez mergulhar num profundo que eu nunca tinha alcançado antes. Foi algo assim, de verdade, a forma que a serenidade, sabe, que as pessoas servem, e ali é por vidas, você deixa de orar por você, assim, começa a orar por vidas, a gente, quando vê, a gente está se derramando e chorando por pessoas que a gente nem viu, que a gente só vê assim e fala, Deus, como é que você pode ser tão misericordioso? Sabe, assim, é um nível de espiritualidade. Enquanto as pessoas estão assistindo agora, existe uma batalha espiritual muito grande para elas, inclusive, se distraírem no celular e falar, não assiste não. Não assiste não, porque o Satanás sabe o peso espiritual que isso tem, que vai alcançar o lar. Porque a gente fez uma oração aqui antes de começar, entregando dessa forma. Então a gente faz isso. O Ministério de Intercessão me deu isso. E essa transformação, líder, como a Clara falou, é a partir do momento que a gente coloca Deus no centro. Coloquei Deus no centro, o meu casamento transformou, a minha forma de ser como pai, como filho, como esposo, como empresário, como qualquer lugar que eu vá, eu peço a Deus para que eu seja a luz na vida das pessoas, seja a imagem e a semelhança de Cristo. Isso a gente aprende no próprio curso, que a gente tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, uma transformação que vai no profundo, assim, e engana-se que a gente não tem batalha. Todos nós temos batalhas Todo dia. diárias. E eu preciso vigiar. Eu preciso estar em vigilância 100%. Por isso que eu preciso estar sim jejuando, sim orando o tempo inteiro, entendendo quais são os planos de Deus. Eu preciso colocar os meus planos depositados em Deus e falar, Deus, esses são os meus planos. O Senhor está de acordo? Até os vales, tudo que eu passo é para saber. Hoje eu falo, não tem um passo que eu dê que não seja da vontade de Deus. Eu precisei eliminar todo o meu centro, eu precisei com que isso fosse para eu poder entender, de fato, o que Deus quer para minha vida. Porque hoje a igreja, hoje as pessoas, o inimigo quer as pessoas dentro da igreja, mornas. Então, porque quem tá morno já tá do outro lado. Eu costumo dizer o seguinte, tem um muro. Um lado que tem Deus e o outro lado tem Satanás. O que acontece? Quem está em cima do muro já decidiu o lado. Entendeu? Tá lá de lá. Já está do lado do Didi. Já foi pro lado do Didi. Quem está em cima do muro já decidiu o lado. Então, assim, você tem que ir pela fé. O que vocês têm vivido, o que vocês fizeram, é porque realmente Deus tem trabalhado na vida de vocês. É aquele texto de Provérbios 16:3, né? Consagre tudo que fizer ao Senhor e todas as suas coisas vão bem, vão prosperar, vão acontecer. E Deus vai acrescentando. A gente chegou no final, mulher. Mas ainda vamos perguntar O que você quer? o fruto desse testemunho atual que vocês têm vivido. Hoje, assim, o meu... Quer falar, amor? Não, pode falar. Hoje, assim, líder, é até um pouco... Eu até fico um pouco delicado de falar as bênçãos que Deus fez na minha vida como se fosse em formato de barganha, mas eu preciso expor isso. Claro, você tem que glorificar o nome de Deus, porque foi Deus que deu. E em 2 anos, o meu estúdio, assim, triplicou de vidas. Você lembra naquele evento que nós fizemos lá, qual foi o texto de Provérbios 16:3 que eu orei lá? Sim. Dezembro? Não lembra, não? Não. 22 de dezembro de 2024. Tudo que fizeres. Consagre tudo que fizer ao Senhor. E foi esse o texto que a gente orou lá. De lá, foi logo depois do casados, vocês começaram a consagrar tudo a Deus. Tudo. E assim, Prosperidade está aí em tudo.
Isso é uma coisa que, assim, a gente não esperava, não era intencional. Mas, realmente, quando você tira os seus olhos, o seu coração das coisas terrenas, como que o Senhor nos abençoa absurdamente. E a nossa vontade mesmo hoje é mostrar isso para as pessoas, para que eles escolham viver isso, tirar o coração e os olhos das coisas terrenas, porque Deus sabe exatamente o que você precisa, e às vezes você nem sabe que precisa, mas Deus vai te abençoar, porque Ele sabe que isso vai te fazer feliz. Então, assim, a gente meio que, isso que a gente tá fazendo hoje tem 2 anos, mas assim, desde 1 ano que nós realmente vivemos essa restauração, é como se a gente vivesse 1 ano que nós não vivemos em 10. Então, assim, coisas que a gente eram sonhos, o Senhor realizou, assim, em menos de 1 ano, que uma das coisas era comprar nossa casa, e a gente tinha 10 anos, a gente não conseguia juntar dinheiro. A gente não sabe como, mas a gente conseguiu dar o primeiro passo, né, para comprar nosso apartamento. O nosso estúdio, né, nossa empresa, assim, cresceu de uma forma de pessoas quererem investir na gente, né, na empresa. E a gente nunca imaginou viver isso, né? Então, assim, realmente, quando a gente tá cuidando das coisas de Deus, o Senhor tá cuidando das nossas, né? E assim, líder, o mais impactante para mim é quantas vidas começaram a ser transformadas através do que Deus tem feito nas nossas vidas. Para mim é o mais impactante eu ver pessoas vindo até a gente falar, Falcão, ora por mim. Eu até falei da última vez agora no meu aniversário, que foi algo muito impactante para mim. Eu fiquei muito emocionado a Clarinha fez uma surpresa muito espetacular, estavam pessoas muito importantes. Eu até falei lá, Acho que eu fui nesse dia. todas as vezes as pessoas conheciam o Falcão como personal, o Falcão, e as pessoas começaram a me pedir oração e ver o Falcão como homem de Deus. Isso pra mim me marcou muito, porque eu falei, caramba, as pessoas estão pedindo oração, as pessoas estão... E assim, o que eu aprendi muito sobre toda essa transformação, além de Deus ser o centro que transforma tudo, de fato transforma, eu preciso ser um homem corajoso, eu preciso enfrentar os meus pecados, eu preciso expor mesmo, conversar com Deus, eu preciso estar disponível para o que Deus vai fazer, sendo orientado por Ele, porque hoje, por exemplo, a gente a gente não pode se distrair, porque acaba aparecendo muitas oportunidades, as oportunidades começam a fazer isso aqui, ó, e a gente precisa entender e não se distrair, é um propósito. Hoje o nosso propósito é transformar casal, é transformar homens e serem homens de verdade, sabe? Porque o homem de verdade, assim, o homem do lar, aquele homem mesmo de verdade, é aquele homem que respeita a sua mulher, que entende os seus filhos, que ouve a mulher, que entende as necessidades, que sabe que deve se posicionar diante da vontade de Deus e não da vontade própria. Isso tudo a gente precisa falar para os homens. E é delicado a gente falar sobre isso, falar, cara, não bebe não. A bebida é pecado, as pessoas estão preocupadas com coisas assim e deixando de isso aqui viver o extraordinário de Deus. São os prazeres momentâneos e perde o prazer eterno, que é a salvação. A Clara falou, eu tenho que olhar para a eternidade, o que está aqui é passageiro. É passageiro, as pessoas precisam entender que a gente precisa sim buscar viver do bom e do melhor, isso aí não é errado, só que aquilo está glorificando, está me aproximando de Deus ou não. Se hoje Deus te entregasse tudo que você acha como merecedor, te aproximaria ou te afastaria de Deus? Isso aí é muito preocupante, não, Deus ele não quer perder a gente. Falcão, isso aí tem tudo a ver com o texto de Filipenses, capítulo 3, no versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo vai falar assim, irmãos meus, não que eu acho que já tenha alcançado alguma coisa, mas é que eu vivo, né, para aquilo que glorifica a Deus, eu vivo para o propósito de Deus, eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus, de Cristo Jesus. Eu não estou mais preocupado com as minhas coisas, eu não alcancei nada. Restaurou o casamento, está prosperando na empresa, eu consegui comprar um carro novo, estou viajando, tem dinheiro na conta. Cara, tudo isso é corruptível. O nosso olhar é para Cristo, que é o alvo. Então, quando a gente tira o olhar, como a Clara disse, das coisas terrenas, quando o apóstolo Paulo, nesse texto, está falando no capítulo 3 de Filipenses, ele está falando ao povo de Filipenses que eu não alcancei nada, gente, não é porque eu sou um cara hoje estudioso, que vivo para Cristo, que eu sou melhor que todo mundo. O meu alvo é Cristo, eu estou o tempo todo focado nele, que é para eu não errar, entendeu? Eu não posso errar mais, eu não posso mais voltar atrás. Falando em não voltar atrás, a gente está no final, mas eu queria que vocês deixassem um desafio para os casais,
sabe, que estão passando por um processo de crise. Deixar um desafio para eles, olha na câmera, faz o convite, fala do que viveram e deixa um convite para eles, faz esse desafio. Pode falar para as mulheres, pode, um para as mulheres e um para os homens. Olha, Câmeras em mim lá, olha para a câmera e pode falar para elas. eu vejo que hoje tem muitas mulheres, muitos casais, muitos homens que acham que não precisam de nada. Então, se desafie a só fazer um curso. Escolhe um curso, se você não quiser fazer com seu marido, faça um curso sozinho de mulheres, ou homem, faça um curso sozinho de homens, e deixa o Senhor trabalhar, porque hoje você acha que não precisa de nada, mas quando você entra no curso, tanto de casal quanto individual, de mulheres, de homens, de paternidade, de pais, você vê o quanto que você precisa e quanto você vai se arrepender de você não ter iniciado nenhum curso, porque foi através de um curso da igreja que começou em mim, que hoje meu marido foi alcançado, tantas famílias estão sendo alcançadas através por causa de uma pessoa que buscou um curso na igreja. Então, assim, através da sua vida, o Senhor quer trabalhar e através da sua vai alcançar outras pessoas. Glória a Deus. Amém. Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que todo homem deve procurar busca a igreja, faz os cursos da igreja, se aproxima cada vez mais de Deus, cria intimidade com Deus, porque eu vou deixar uma frase que eu escutei e eu tenho levado para mim todos os dias. Cada vez mais que você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. E a gente só vai transbordar daquilo que a gente só consegue alcançar o transbordante se a gente estiver transbordando. Se eu estiver cheio, eu só guardo para mim. Uhum. Agora, se eu tiver transbordante, e o que eu tô hoje transbordante? De amor, de paz, de graça, do Espírito Santo. Então, o recado para o homem é: cada vez mais busque a Deus, cada vez mais busque se aproximar e ter intimidade profunda com Deus. Leve a sério a espiritualidade. Ser sincera, gente. Vocês sabem o que significa sincera no latim? Não, desculpa. Sincera é limpo, é transparente. Vem o nome sinceridade vem sincera. Então, ser sincero é não ter nada que atrapalhe a visão, seja limpo perante a Deus, a humanidade, aos homens. O currículo Hombridade tem o lema: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É justamente esse recado que você deu aos homens. Nós só podemos ser realmente verdadeiros, sinceras, se nós buscarmos a hombridade voltando à originalidade da semelhança a Cristo. Quer dar mais algum recado? O líder, rapidinho. Fala aí. Como intercessor, Deus colocou no meu coração aqui para eu orar por cada pessoa. Amém. Ora aí agora. Aleluia. O Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar antes de eu fazer as considerações finais. Glória a Deus. Vamos lá. Deus, nós colocamos, Pai, cada pessoa que está assistindo, Pai, esse episódio em suas mãos, Pai. Amém. Nesse momento eles sejam alcançados por Ti, Pai. Glória a Jesus. Alcançado pelo Seu Espírito Santo. E assim como a nossa vida foi transformada, que cada lar, Pai, cada homem, cada mulher seja transformado nesse momento, Pai. Amém, Pois Deus, a Sua palavra, Pai, é o que nos basta, Pai. O Seu direcionamento é o que nos basta, Pai. Visita cada lar, Pai. Nada, Pai, nada está perdido, pois tudo, Pai, é para como alvo a Sua presença, Pai, o Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, visita cada lar com Seus anjos e com Sua proteção. Amém. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente quer agradecer muito vocês, né? É bom estar juntos, estamos juntos sempre. A rotina diária lá de treino. O discipulado o meu discipulando quase aquele tá num outro patamar agora, aí ele não procura o líder dele, mas é que eu dou cutucada nele. Eu sou ciumento, entendeu? Não, mas ele fala que ele é ciumento. Se ele me vê discipulando alguém, com alguém, ele manda mensagem: me abandonou, não quer mais saber de mim. É ciumento, a Clara sabe disso. Ciumento igual o Falcão não tem. Ciumento com todo mundo. Todo mundo é só dele. Eu queria agradecer muito vocês, assim, a gente se sente muito honrado em fazer parte dessa virada de chave na vida de vocês, porque nós fomos apenas instrumentos, os facilitadores. Tudo aconteceu porque tem um propósito de Deus na vida de vocês, né? Amém. Quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória de Deus. Amém. E a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então há propósito na vida de vocês, tudo que vocês passaram, e foi para a glória de Deus, para vocês darem esse testemunho e alcançar outras vidas, assim como tem sido pessoas chegadas a vocês. Amém. E vocês que nos assistiram,
possam ter sido abençoados abundantemente, assim como nós somos abençoados sempre. Quando estamos ministrando, fomos muito abençoados e somos abençoados por eles estarem multiplicando. Nós apenas plantamos uma sementinha, porque através da nossa vida eles foram alcançados e outras vidas têm sido alcançadas. Assim, eu creio que milhares de vidas têm sido alcançadas. Vocês que estão nos assistindo no Atitude TV, se não se inscreveu ainda, inscreva-se aí no Atitude TV, clique em todas aí, curta, comenta e compartilha para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas que passaram por esse momento de crise. Vocês que estão na Bem Mais TV, muito obrigado. Fica ligado aí na Bem Mais TV, que tem sempre um episódio novo do Família Cash aí. Obrigado aí, Paulo Leonel, toda a equipe. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos para você ficar por dentro de todos os cursos, todos os eventos do Ministério da Família que tem transformado famílias. Nosso objetivo é transformar família, resgatar homens, resgatar mulheres, transformar vidas. Amém. E a nossa rede social do @Atitude Família Cast também tem sempre alguma coisa. A Monique faz uns posts interessantes lá, eu tenho uns devocionais, alguns conteúdos relacionados aos nossos convidados estão lá. E é isso, queridos. Nós desejamos a vocês paz, saúde e prosperidade. Até o próximo Família Cast.